O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível para aquele que crê. Promessas gloriosas, promessas poderosas que estão no Evangelho, mas que na verdade são o escândalo e a vergonha do evangélico, do cristão, porque são palavras que jamais se realizam. Os cristãos, na verdade, estão à mercê da sua própria sorte. Será que Jesus Cristo nunca existiu? E se ele existe, por que ele despreza? Por que os cristãos estão tanto abandono? No mundo real, a vida do cristão é demasiadamente atribulada. Vamos ver agora mais um infeliz testemunho da vida real. Um jovem de 31 anos é acusado de estuprar uma criança de 11. O flagrante foi feito pela mãe e também pela tia da menina. O Lúcio Tabarelli está nessa história e começa a contar pra gente a partir de agora. Segundo a tia, a estudante da sexta série com apenas 11 anos de idade tem 1,70 m de altura e corpo de mulher. A menor tímida, de vida pacata, só podia ser encontrada em 2 lugares, além da casa da família. Então, da igreja para casa, a escola minha mãe leva e traz, na igreja também vai com a minha mãe, com a minha irmã, entendeu? É uma menina que não fala, não tem atitude com nada. Mas naquele final de tarde, ela pediu à mãe para tomar um sorvete perto da casa dela, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A menor acabou ficando desaparecida das 6 da tarde à 1 da manhã, para desespero dos parentes. Nós ficamos tudo naquela angústia, naquele desespero. E eu catei o carro e saí caçando, desde as 7 até a 1 da manhã, que nós chamamos ela. Segundo a polícia, de 31 anos, atraiu a menor para este terreno e aqui ele abusou sexualmente da garota. No começo, ele disse a ela que precisava desabafar e queria ouvir conselhos da menor. Ela que tinha brigado com a família, que queria conversar com ela, tinha que conversar com a menina. Mas um homem de 31 anos desabafar com uma menina de 11? Para você ver o absurdo que é. Mais tarde, ele acompanhou a menor até perto da residência. A garota estava tão atordoada que não sabia voltar para casa. Teve uma surpresa quando parentes encontraram os dois e ela tinha manchas de sangue na calça. Ele estava muito assim estranho. Para mim podia estar, como eu falei, ele estava drogado, porque a reação dele era diferente. A polícia foi chamada e Ricardo foi preso em flagrante. Segundo parentes da menor, Ricardo conheceu a estudante na igreja evangélica que a família dela frequenta. De acordo com a polícia, Ricardo deve permanecer atrás das grades até o julgamento. Ele não deve sair nunca mais, porque se fez com a menina pode fazer com outras também. A mulher sai para ir à igreja e é encontrada morta. Ela foi asfixiada com um cinto. Nada foi roubado. A polícia tenta entender o que motivou o crime. A Lívia é quem fez a reportagem. Mas outro dia uma mulher que saía da igreja, outro dia outra mulher que estava entrando na igreja, agora essa que vai para a igreja. As pessoas vão procurar Deus, encontram Deus e de repente o demônio logo na porta, na tela. Como fazia quase todos os dias, Maria Aparecida de Castro, de 43 anos, saiu de casa às 7 horas da manhã para ir caminhando até a igreja. Mas as horas se passaram e ela não chegou ao destino. Meu sobrinho que falou para mim, tia, é estranho, todo mundo da evangelização chegou, menos a minha mãe. O corpo da dona de casa foi encontrado por volta das 8h30 da manhã, neste canavial que fica ao lado da estrada municipal José Baggio Primo. Segundo a polícia,
polícia, ela estava com marcas de arranhões em um dos ombros, com a bolsa ao lado e teria sido arrastada por cerca de 4 metros para dentro do canavial. Foi encontrada com um cinto no pescoço. Esse cinto evidentemente deu causa às mortes. Ela tinha pequenas lesões de unhas nas costas. Nós coletamos pedaços de pele das unhas dela, porque ela parece ter em algum momento resistido à agressão, e se tivermos um suspeito nós vamos comparar material genético. O delegado ainda não tem pistas de quem seria o autor do crime, mas acredita que a vítima conhecia o assassino. Eu acho muito difícil que ela viesse a entrar de carro de um desconhecido. Provavelmente essa pessoa era conhecida dela. Como Maria Aparecida não tinha inimigos, o irmão dela desconfia que a morte da dona de casa possa ter relação com um crime cometido há 2 meses de forma parecida na cidade. A cidade está cada vez mais violenta, né? Tem que dar um basta nisso, né? Eu não sofro, não quero que ninguém mais passe o que eu estou passando hoje, né? Nenhuma família merece isso, né? O pastor é preso em São Paulo com documentos alterados. Ele já havia sido condenado em Minas Gerais pelo crime de pedofilia. Wagner Império na tela. O pastor aparece nesta foto, ostentando muito dinheiro em uma das mãos e joias. Elias Aurélio Araújo Moreira está condenado a 6 anos e meio de prisão pela prática de pedofilia. Dando palestras em um templo em Uberlândia, interior de Minas Gerais, ele atraía principalmente meninas entre 13 e 17 anos, para depois seduzir as garotas. Elias, de 31 anos, se intitulava Reverendo Aurélio. Depois da decretação da prisão no estado de Minas, ele fugiu para São Paulo. As vítimas postaram no YouTube as fotos de Elias como procurado. Aqui na capital paulista, Elias já usava outro nome, Robson Aurélio da Silva. Todos os documentos dele, incluindo passaporte, eram falsos. Elias passou a frequentar igrejas, se oferecia para dar palestras, com o objetivo de atrair novas vítimas. Depois da investigação, ele foi preso. Uma testemunha o reconheceu. Agora, Elias vai cumprir a pena em regime fechado. Ele foi preso na posse de documento falso, assim ele se identificou com outro nome e prontamente reconhecido como sendo a pessoa que estava procurada pelo mandado de prisão expedido pela Comar. Adolescente acusa pastor de ter abusado dela várias vezes. Os ataques teriam acontecido dentro da casa onde a garota mora. Rafaela Leite, na tela. O pai, que prefere preservar a imagem, conta que a filha de 13 anos foi abusada de 4 a 5 vezes nos últimos 3 meses. Os encontros aconteciam na casa da menina. A primeira coisa que eu falei foi isso: mas minha filha, como é que acontece um negócio desse? Você não diz ao seu pai? Aí ela dizia: pai, ele disse que ia matar a Maria Clara, ia matar a minha esposa, ia matar a maninha. Gemerson dos Santos, de 31 anos, é pastor substituto e coordenador do grupo de jovens desta igreja evangélica, no Valentina Figueiredo. Foi aqui que vítima e suspeitos se conheceram. Nós tentamos conversar com o pastor responsável pelo templo, mas ele se recusou a comentar o caso. Na manhã desta segunda, parentes e amigos da vítima foram ouvidos na 9ª delegacia em Mangabeira. O pai está confiante na justiça. O delegado hoje já tem material suficiente para colocar ele na cadeia. Olha, então isso conforme. Olha, não interessa se o cara é pastor, se o cara é padre, se o cara vende a palavra de Deus, se é sacana. Se é sacana, não interessa se o cara é budista, se o cara é pastor evangélico, se o cara é padre. O cara que usa a palavra de Deus para cometer crimes, esse tem que pagar, como qualquer um de nós tem que pagar. Mas mais ainda quem usa a palavra de Deus para cometer crimes. Aí não tenho dúvida nenhuma. Não me interessa que religião o cara esteja ligado, não. Não me interessa. Lobo em pele de cordeiro, um cara que se dizia homem de Deus, é preso, acusado de violentar várias crianças. Os abusos aconteciam dentro de uma igreja. Na tela. Este é José Roberto Góes, 36 anos, casado. Ele é pastor, auxiliar de enfermagem e estudante de psicologia. Olhando assim, quem desconfiaria da acusação de estupro? Ele era um líder religioso e se aproveitava dessa condição para
para atrair, para conquistar a confiança dos pais, e estes pais autorizavam as crianças a frequentar a casa dele. E os abusos aconteciam dentro da casa dele, onde também funciona a igreja. No computador dele, a polícia encontrou visitas a sites pornográficos e fotos de adolescentes. José Roberto se explica. Eu estava pesquisando no caso sobre a homossexualidade, que nós vamos apresentar um trabalho na faculdade sobre a homossexualidade. No dia 13 de abril, os pais de um menino de 5 anos procuraram a delegacia e registraram um boletim de ocorrência por estupro. Eles apontaram o pastor como autor do crime. Junto com eles, registraram um boletim de ocorrência também as famílias de outras 3 crianças. Elas teriam sido molestadas 6 anos atrás pelo mesmo homem. As famílias disseram à polícia que outras crianças teriam sido molestadas pelo pastor. Se condenado, ele pode pegar de 8 a 15 anos de prisão por cada crime. Bom, isso não é pastor coisa nenhuma. Isso é representante do capeta, do demônio. O pastor não faz isso. Isso não é pastor. Isso é um canalha investido na condição de falso evangélico, de falso homem de Deus. Isso é um representante do demônio. E um filho de uma égua. Isso é que ele é. Dá vontade de falar um palavrão. Usando a palavra divina, usando o santo nome de Deus para abusar de criancinha. Rapaz, tem hora que eu perco a paciência nesse programa aqui. Viu? Mas como tem gente vil, não? Meu Deus do céu, tanta gente do bem que mostra a palavra de Deus, os caminhos corretos, e de repente um cara se investe de educador religioso, de orientador religioso, e é um crápula, um monstro. Representa exatamente o oposto, o demônio. Uma mulher E prestou depoimento o motorista suspeito de causar um acidente que matou 2 pessoas aqui na capital mineira. Um menino de 12 anos foi violentamente arremessado do veículo. O suspeito já tinha várias infrações na carteira por excesso de velocidade. 2 famílias revoltadas. Do jeito que eu estou olhando nos seus olhos, eu queria olhar no olho dele. Os rins, as córneas e o fígado da dona de casa, Maria do Carmo Gomes de Souza, de 52 anos, foram doados. Ela estava internada no Hospital João 23 havia 4 dias. É a segunda vítima fatal de um acidente que aconteceu na última sexta-feira. Este carro bateu contra o veículo em que estavam Maria do Carmo, o marido Alcindo Pereira Souza, de 63 anos, e o filho do casal. Alcindo, um taxista aposentado, morreu na hora. Ele era cadeirante, ficou paraplégico há 30 anos num outro acidente de carro. Imagens de uma câmera de segurança mostram quando o menino de 12 anos é arremessado para fora do veículo. Ele passou por cirurgia e não corre risco de morrer. O velocímetro do carro que provocou o acidente marcava 130 km por hora. Na Rua Jacuí, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. A polícia constatou que o motorista Rodrigo de Oliveira Campos, de 26 anos, tinha sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante. Algemado, de cabelos raspados e uniforme de presidiário, ele foi levado ao Detran para prestar depoimento. O depoimento durou menos de 1 hora. Rodrigo não quis dar qualquer informação sobre o acidente. Disse que só vai falar em juízo. Foi avisado pela delegada sobre a morte da segunda vítima. Vamos ver se esse que matou um pai e uma mãe de família, que vivia para trabalhar, pagar as contas e cuidar do filho, a igreja, se sirva como exemplo, né? Para que esses políticos aí mudem essas leis e que realmente alguém faça acontecer. Aqui no Brasil, a polícia do Pará prendeu um pastor que tentou violentar uma jovem de 13 anos na cidade de Itaituba, na região sudoeste do Pará. O pastor foi preso em flagrante num motel com a adolescente. O pastor foi preso neste motel próximo ao centro de Itaituba. Representantes do Ministério Público, Conselho Tutelar e Comissão de Infância e Juventude estavam realizando uma blitz de rotina no motel quando viram Edson Luiz Freitas chegando até aqui. Ele estava acompanhado de uma menor de 13 anos. Ela disse à polícia que não imaginava que seria levada ao motel. Após o flagrante, a equipe do Ministério Público também prendeu uma mulher suspeita de aliciar a menor. Esse cidadão e a própria vítima admitiram que estavam em um grupo de meninas de 12, 13 anos na orla da cidade, quando ele ali chegou de moto, conversou com a aliciadora e ela que então perguntou a ele qual menina, se ele queria uma menina, e fez a intermediação. Elizabeth da Cruz nega as acusações. No momento tentou impedir isso,
Eu falei para ela voltar, mas aí ela não deu nem atenção. O pastor permanece preso à disposição da justiça e deverá responder por tentativa de estupro de vulnerável. Meu amigo, quem ajuda a minha causa é Deus, como não é nada. Não importa se ele consumou o fato em si, mas o fato de estar entrando num motel que é específico para esse tipo de coisas, vai responder e certamente será preso, encaminhado para o presídio. O pastor prestou depoimento e negou as acusações. Ele já foi encaminhado para o presídio de Itaiatuba. Já Elizabeth da Cruz vai responder pelo crime de corrupção de menor. Um pastor evangélico é suspeito de abusar de 8 meninas em Franca, no interior de São Paulo. Inclusive, a Delegacia da Mulher vai investigar o caso. As declarações são surpreendentes. Esta garota de 13 anos revela detalhes do que aconteceu. O suspeito de ter abusado da menor é pastor desta igreja em Franca. Do meu edredom, sentou em cima das minhas pernas enquanto eu estava dormindo e começou a passar a mão em mim. Mas a menina não teria sido a única a ser abusada. Em frente da delegacia, 8 menores que foram prestar queixa. Todas confirmam os abusos, que segundo elas, aconteciam dentro da casa do suspeito. Aí ele subiu em cima de mim, segurou meus braços e tentou tirar minha calça. Revoltada, esta mulher, que não quer mostrar o rosto, diz que só ficou sabendo do que aconteceu com a filha esta semana. Eu quero justiça, eu quero que ele vá para a cadeia e pague pelo que fez. As meninas revelam que os abusos começaram no ano passado, mas por medo e sob ameaças, não conseguiam contar aos pais. Falava que eu ia chamar a mulher dele, ele me ameaçava dizendo que se eu chamasse, podia ser pior. E se eu contasse para minha mãe, podia ser muito pior. Mais pior do que se eu chamasse a mulher dele. O suspeito foi procurado pela equipe de reportagem, mas não foi encontrado para falar sobre as denúncias. No dia de hoje deste infrator. Vocês têm alguma informação de que ele viria a cometer estes mesmos crimes aqui na capital do Amazonas? Pois é, exatamente por isso que foi dada agilidade nessa prisão, porque pela informação lá de Curitiba, ele praticava de forma reiterada esse tipo de crime. Então a gente visou dar maior agilidade nesse caso. Imagens feitas com o celular mostram um momento em que um policial abre fogo durante uma confusão por causa do som alto em um carro. Uma das balas atingiu um jovem na cabeça. O rapaz morreu na hora. Nas imagens, momentos de tensão. Um policial militar mantém um homem sob a mira de uma arma. Em volta, a população protesta. Este homem tenta conversar, mas não é ouvido. De repente, sem escolher alvo, o PM atira a esmo. Jucimar Celestino da Silva, que comia um pastel nesta barraca, após sair da igreja, foi atingido na cabeça. Neste vidro, nas paredes, em vários locais, as marcas dos tiros. Jeová foi ferido de raspão nas pernas. Me deu a chave, senão atira na sua cabeça. Aí puxou a pistola, e aí o menino já entrou dentro do carro e ele ficou lá, segurando a porta para o menino não fechar e com a mão em cima do carro, com a pistola engatilhada. Aí o pessoal começou a dizer que ele estava errado, aí ele começou a atirar. Sem prestar socorro à vítima, os policiais teriam deixado o local com algumas pessoas detidas, inclusive o irmão e o sobrinho deste homem. Quando ele viu o filho dele preso, ele estava ligando para mim. Na hora que o policial viu, tomou o celular dele, quebrou e já foi puxando ele, espancando ele. Parente do dono do carro, que teria estado com um som alto, esta mulher está revoltada. Foi chocante demais porque ele algemou o rapaz e espancava dentro do próprio carro dele. Ele não tinha defesa. Nenhum dos sentimentos até agora expressados se compara ao de Dona Severina, mãe de Jucimar. Meu desejo é que o responsável seja punido
porque a autoridade é para, como é que se diz, guardar as pessoas, proteger, não para tirar a vida das pessoas. E você vai ver agora o drama de um aluno.